Bem, aqui é o Psiquiatra Gamer. Psiquiatra analisa Death Stranding, delírio de um paciente psicótico ou arte de uma mente genial. Olha a lata dele, vamos ver. Moleque. E hoje eu quero te convidar para uma jornada. Olá pessoal, sou Leonardo Sodré, sou psiquiatra, psicanalista, também sou gamer desde moleque. E hoje eu quero te convidar para uma jornada que vai muito além dos gráficos incríveis ou da jogabilidade diferenciada. Na véspera do lançamento do segundo jogo, vamos falar hoje sobre Death Stranding. Esse jogo que, na minha opinião, é uma verdadeira sessão de terapia digital. Sim, você ouviu certo. O Kojima, criador do jogo, parece ter mergulhado fundo na psique humana. Talvez até demais. Porque o que ele entrega aqui não é só um jogo de entregas. É um tratado sobre conexão, trauma, paternidade. Nossa! Sobre como, Se não é o que eu já falo há muito tempo, hein? E as pessoas dizem que não. mesmo no mundo destruído, ainda dá para reconstruir laços. Então, se você curte sci-fi, curte o Kojima, curte uma boa história com camadas, cola aqui comigo. Vamos começar com o cenário. O Death Stranding se passa num mundo fragmentado, literalmente. As cidades estão isoladas, a galera vive em bunkers, todo mundo morre de medo de sair na chuva porque ela envelhece tudo que toca. Ainda tem os CTs, né, as criaturas espectrais, que representam algo que eu já vou te explicar. Mas olha só, esse mundo não é só sobre pós-apocalipse, é o retrato de uma mente em colapso. Na psicanálise, a gente chama isso de estrutura psicótica. É quando os registros que sustentam a nossa realidade, o real, o simbólico e o imaginário, se desamarram. Quando falta o que Lacan chama aí nome do pai. E aqui vale explicar isso direitinho. O nome do pai não é o seu pai biológico, não é o sujeito que te ensinou a andar de bicicleta, por exemplo. É um conceito simbólico. Imagina o seguinte, que a nossa mente funciona como uma barraca de camping. Para ela ficar de pé, você precisa amarrar 3 cabos. O real, que é o mundo bruto, as sensações, o que não dá para entender direito. O simbólico, que são as palavras, as regras, o que dá nome às coisas. E o imaginário, que são as imagens que fazemos de nós mesmos e dos outros. Se esses cabos não estão amarrados, a barraca cai. O nome do pai é o nó central que segura esses cabos juntos. É aquilo que permite dar sentido à experiência, organizar o desejo e viver em sociedade. Ele aparece, por exemplo, quando uma criança entende que ela não é tudo para a mãe, que existe uma lei, que existe um limite, uma linguagem que vem de fora. Esse algo a mais que separa e organiza é o nome do pai. Quando esse nome falta, isso acontece na psicose, os cabos se soltam. A realidade começa a invadir de forma crua, sem mediação. A fantasia se mistura com o real e o sujeito tenta inventar por conta própria um jeito de dar conta disso. Muitas vezes criando delírios que funcionam como soluções simbólicas. E é exatamente isso que a gente vê em Death Stranding. Monstros surgindo do nada, passado e presente se misturando, chuva que envelhece, pessoas trancadas em bunkers, tudo colapsou. O mundo do jogo é como uma mente sem o nome do pai. Fragmentada, atravessada pelo real, sem filtro. E aí entra o Sam Porter Bridges, cara do caminhão das mochilas. A missão dele é levar pacote. Isso é só a casca. Na real, Sam é o único tentando costurar de volta os pedaços desse mundo. Ele é o ponto de união, o sujeito que tenta refazer os laços simbólicos. Cada cidade que ele conecta à rede quiral é um passo na direção da reintegração do humano, como se ele estivesse dizendo: tá tudo fodido, mas a gente ainda pode se conectar. E olha só que louco, quando você joga, você começa a encontrar estruturas deixadas por outros jogadores. Uma escada, uma ponte, um abrigo. Você nunca vê essas pessoas, mas sente que elas passaram por ali, que elas se importaram. E isso... Caralho, ele lembra muito Hartman mesmo, cara. Caralho, lembra muito Hartman, velho. Na psicanálise, lembro que o Winnicott chamava de espaço transicional. É o lugar onde a gente cria e compartilha sem precisar ver o outro. Como uma criança que brinca sozinha, mas deixa espaço para o outro brincar junto. Em Death Stranding, o mundo é esse espaço compartilhado. Um parquinho pós-apocalíptico onde cada gesto de ajuda é um ato de resistência. Mas se tem uma parte que me pegou de verdade nesse jogo, é a relação entre o Sam e o Bibi. Eu acho que para muitas... Vou entrar no Discord aqui, Juregão. É aí, ó, até aqui, cara, é o seguinte. É legal a gente ver uma visão de alguém. Ele falou que joga e tal, mas ele não trabalha com isso, né? Então é diferente a visão dele pra quem tá todo dia em contato com videogame, né?
E é legal ver a visão de alguém que não tá infectada, né, com essa nojeira de internet de querer ou aumentar demais porque o jogo é da tua plataforma, ou querer diminuir porque não é, ou você tá sujeito a falar e ser meio imparcial porque gosta muito, e é meu caso, né? Então vocês sabem disso, eu sempre vou gostar. Então a gente tá vendo uma visão de um profissional, né, da área de psiquiatria, né, psiquiatra, que é diferente de psicólogo, hein, gente? De psicólogo, eu sei que muita gente já sabe disso, mas é bom sempre lembrar, né? Psiquiatra e psicólogo são coisas distintas, completamente diferentes. São tratamentos muito diferentes de pessoas para pessoas. Vamos deixar claro. Aqui a gente está falando de psiquiatria, né? Psiquiatra é para algo um pouco mais intenso, né? Para pessoas que realmente precisam de um tratamento mais intenso, né? O psicólogo já é uma parada mais, nem todo caso, né? Mas uma coisa mais light, vamos colocar assim. E eu acho que o psiquiatra atende também como psicólogo, né? Eu não sei. Pode ser que o Elak aqui falou que são formações completamente diferentes, né? Então, tem aquele negócio que deu uma vez, né? Eu lembro antes, quando eu era mais burro do que eu sou hoje, pessoas me falavam, não, você precisa ir no psicólogo, cara. Eu falava, oxe, eu não sou doido. Exatamente, Priscila. Eu falava isso aí, oxe, eu não sou doido, vou no psicólogo fazer o quê? E nem psiquiatra pra isso também, né? Cara, é doido isso, né? Porque são coisas que estão tão distantes, né, da gente, que quando a gente precisa de fato entender, é que a gente costuma absorver um pouco mais essas informações. Mas é legal ver aqui uma visão diferente, né, das nossas. Então, assim, o Death Stranding é o que o próprio Kojima diz, né? Então, ele é um jogo que, na mesma medida que você vai ter esse desprezo, quem gostou vai defender e gosta muito, assim. Então, esse é um jogo, pra mim, que ele é diferente por isso, tá? Ele é um jogo que divide. E tem todo esse contexto por trás, né? Apesar da discussão que tem nesse mundo, nessa. Eu costumo dizer que é uma catraca que o Kojima criou. Ele criou uma catraca, um universo que vai rotacionando e ele funciona como se fosse um mundo real, né? Tudo que tá ali. Então, não só as criaturas quirais, né? Os EPs, os bebês pontes, os universos, né? Tudo agora com o Alcatrão foi um pouco melhor explicado, a praia, tudo isso está interconectado para um mundo que, no final das contas, você vai levar para onde você acha melhor. Então, por exemplo, você quer uma história de pai para filho, você vai ter, cara, uma história que é o personagem do Mads Mikkelsen e vai passando assim por diante. Como também tem do Sen com a Lu, não é? Então você tem essa mensagem de pai para filho. Você quer uma mensagem um pouco mais abrangente, que vai pegar um pouco mais da humanidade? Você vai ter também, que é a história de reconectar as pessoas. A gente não pode perder essa conexão entre humanos, não é? O segundo jogo já aborda de uma maneira diferente. Será que foi legal realmente ter conectado todo mundo? Será que não há perigos por aí? Então é muito disso, né? Mas é claro que você vai ter o babuíno com o cérebro 2 que vai querer definir jogo de entrega. E eu acho engraçado os memes, mas é que tem gente que quer só, tipo assim, não jogou e tal, e é manada, é feito manada, né? Não dá pra perceber quando é um comentário realmente inteligente, que entende o que tá acontecendo e não gostou do jogo, pra quem fala que é carteiro, né? Então, no final das contas, é um jogo que tem muitas camadas, né? E ele vai dividir. E é completamente natural odiar, assim como é completamente natural amar o jogo, né? Acho que faz parte do que ele quer entregar. Pessoas, né? O bebê que ele carrega no peito, a Lu, né? No começo, o Bibi parece uma ferramenta, um gadget meio bizarro, né? Que serve para detectar as CTs. Mas com o tempo, o Sam começa a falar com ele, cuidar dele, acalmar ele quando chora. E você percebe que aquilo ali virou uma outra coisa, virou amor. É aqui que entra o conceito de holding, também do Winnicott. Não é só segurar o bebê, sentar emocionalmente esse bebê. É dizer, tô aqui, você pode existir. O Sam, que é um cara cheio de traumas, passa a exercer essa função paterna. E ele se torna aquilo que nunca teve. E ao fazer isso, ele também se reconstrói. Que massa, né, cara? Isso até arrepia, assim, né? Por isso que eu acho que impacta tantas pessoas que experimentam, né? Como o Croix comenta, né? A experiência dele com o pai, né? Pro Lacan, isso é muito poderoso. Porque o nome do pai não precisa ser o pai biológico. Ele é um significante. É um ponto de ancoragem. E o Sam, ao cuidar do Bibi, se transforma nesse ponto. Ele vira o elo que faltava. E aí, claro, tem o Cliffhanger, o pai dele, que é talvez um dos personagens mais tristes e mais humanos do jogo. Ele é interpretado pelo Mads Mikkelsen, que é um cara foda. Sem spoilers, mas o que eu posso dizer é o seguinte:
Ele é a representação do que o Freud chamava de retorno do recalcado. Aquilo que a gente empurra para o inconsciente volta de forma distorcida, dolorosa e às vezes até monstruosa e ameaçadora, como o próprio personagem. Clifford é o pai trágico, o pai que não conseguiu sustentar o laço, que perdeu, que voltou como fantasma para buscar algo que se perdeu lá atrás. O encontro entre ele e o Sam é mais que um confronto. Grande Priscila! É como se o Sam precisasse enfrentar a dor da ausência paterna para finalmente se tornar pai. Agora, deixa eu te provocar com uma ideia. Será que o Kojima também é um psicótico bem estruturado? Calma, isso não é nenhum xingamento ao Kojima, muito pelo contrário. O Lacan dizia que na psicose, quando falta o nome do pai, o sujeito pode inventar uma solução própria, que é o delírio. E se esse delírio funciona socialmente, vira arte, vira gênio, né? O Salvador Dalí, por exemplo, era um psicótico que amarrou seus registros psíquicos. Muito forte isso, né? Muito foda também. O delírio quando cai na graça da sociedade, né? E o bagulho vira coisa de gênio. Se não cai, você é maluco. Você é doido. Tem que ser internado. E acontece isso com muita coisa mesmo, né, cara? Quando você abraça algumas ideias. Só que tem um ponto, cara, que eu acho que é muito importante. Esses caras não precisam ser normais. Kojima, vamos passar pro cinema. Vocês acham que o Christopher Nolan é um cara normal? Tem sacanagem mesmo. Vocês acham que o cara que fez Donnie Darko? Vocês acham que o cara que... O Kubrick, que fez Uma Odisseia no Espaço? Vocês acham que esses caras são normais? Vocês acham que o cérebro deles, a forma de criação, não é? Você acha que funciona da mesma maneira que um ser humano comum? Não. Eu não sei o que eles usam, eu não sei como que eles convivem com as pessoas, e também não quero saber, tá? Só que esses caras não precisam ser normais, pelo contrário. Esses caras que fazem e que criam arte, obra, videogame com contexto maior, né, que vai além de gameplay, filmes, boas séries, esses caras têm que ser malucos mesmo. E eles não têm que ter nenhum tipo de amarra, porque o dom dos caras é justamente ser fora da caixa, é trazer algo que a gente jamais imaginaria, pensaria, ter isso em mente. E os caras conseguem traduzir isso para um jogo ou para um filme. Porque vamos pegar as fases de ideias, né? Primeiro você precisa vivenciar todo um contexto, uma vida para ter experiências para tal. Depois você junta tudo aquilo ou algo que você acabou de ver, mistura com o que você já passou e você tem uma ideia. Ponto. Depois do passo de ter a ideia, você tem que começar a repartir essa ideia de formas que você consiga encaixar dentro de um filme, de uma série, de um jogo. Pronto, outro passo. E depois é a fase mais difícil de todas, que é você conseguir adequar isso a uma obra, a uma plataforma, né? A uma obra não, uma plataforma. Então, são vários passos que você tem que ter. Não é só a criatividade, é a forma em que você vai conseguir colocar isso de estudos, né, para entender como eu vou fazer isso palatável para que as pessoas entendam o que eu tô querendo dizer aqui. É difícil pra caralho. E pra isso você tem que ser muito fora da caixinha. Então tomara que esses caras continuem doidos, pô. Através da O Christopher Nolan fazendo A Origem. Que porra é aquela? Com todo respeito, né? Você pega, é um filme sobre sonhos e camadas de sonhos. E conforme você vai entrando nas camadas de sonhos, vai representando... É como, tipo, você dormiu leve e dormiu pesado. Sabe quando você tá dormindo pesado? Meu irmão, aquele deve ser a quinta camada do sono, que nada te tira de lá. Você fica lá dormindo pra caralho. E o sono leve deve ser aquela primeira camada. Então o cara, ele conseguiu criar... Priscila, tamo junto. Caramba, Priscila tá arrebentando aí, hein? Que loucura. Vambora. Então o cara conseguiu criar um filme que fala sobre camadas de sonhos e o melhor de tudo, fazer com que isso seja crível e interessante em efeitos especiais, com os seus personagens. Cara, isso é fantástico. Então, o doido, né? Essa galera que trabalha fora da caixinha, cara, que continue assim. E o Christopher Nolan não para por aí, não. Se você pegar o Memento, que é o filme, Amnésia dele, que é um muito bom também, ele fez um filme de trás pra frente, cara. Quando você começa a assistir, você fala, o que tá acontecendo aqui? Depois você vai entender que o filme tá de trás pra frente. Olha que loucura isso, cara.
Aí ele fez esse Tenet. O Tenet eu não gostei muito não, confesso. Também não entendi quase porra nenhuma. Mas vocês estão entendendo? Esses caras têm que agir assim, mano. Eles têm que ser doidos mesmo, assim, nesse sentido, né? E o Kojima é a mesma coisa. Ele fez o Metal Gear lá atrás, que não é um jogo... Assim, é um jogo muito foda, muito inovador em várias questões. Mas em estética, em mundo, ele não é tão fora da caixinha assim. O Death Stranding é. E é um jogo que divide por isso, né? E é isso. O próprio Metal Gear, cara. Tem gente que não tá nem aí, tem gente que ama. Faz parte. É o próprio Tenet. Tem muita gente que adorou. Eu não gostei tanto. Mesmo sendo fanboy do Christopher Nolan. Então é isso. Esses caras têm que ser fora da caixa. E o Kojima, talvez ele tenha feito isso com os jogos. Talvez Death Stranding seja o delírio que organiza o mundo interno dele. E que, de tabela, ajuda a gente a organizar o nosso. E tem mais uma coisa que me fascina nesse jogo. A maioria dos games coloca você contra alguém. Você tem que ganhar, vencer, subir no ranking, mas no Death Stranding é o contrário. Aqui você vence ajudando. Você deixa uma ponte para um desconhecido, você dá likes por um abrigo deixado no meio da tempestade, você coopera sem nem saber quem você está ajudando. Tem conquista que você ganha por ganhar likes, porque você ajudou outras pessoas, que te anima a fazer isso sem conhecer ninguém que está jogando contigo lá, né, que está jogando o jogo. E isso para mim é profundamente revolucionário. É como se o jogo dissesse, você não está sozinho, você pode ser parte de algo, você pode ser um ponto de ligação. Então é isso, pessoal. Death Stranding é um jogo? Lógico que sim, mas é também um mapa da alma, uma metáfora do que a gente sente quando tudo parece estar quebrado, mas ainda assim a gente insiste em seguir em frente. É sobre carregar peso, sobre tropeçar, cair e continuar. É sobre virar ponte onde só havia buraco. É sobre ser pai, ser filho, ser outro num mundo que perdeu o chão, mas ainda pode ser sentido. Se você nunca jogou, joga, cara. Se já jogou, joga de novo. Mas dessa vez, presta atenção nas entrelinhas. Eu joguei 3 vezes e toda vez me surpreendeu. Se você curte esse tipo de análise, onde games, mente e afeto se encontram, se inscreve aqui no canal, deixa o like, acompanhe as lives, comenta aqui embaixo o que você achou de Death Stranding, o que ele significou para você. E se lembra, mesmo no mundo mais desolado, sempre dá para construir uma ponte. A gente se vê na próxima entrega. Até mais. Muito doido. Muito doido. Muito bom o vídeo do meu mano aí. Tá procurando games e informática por por um... Gatão. Ô, já vai entrando assim, mano, na casa dos outros, velho. Caralho. Muito bom o vídeo do psiquiatra. Vitor, valeu, meu rei, tamo junto, mandou aí 10 gift pra galera, tamo junto, valeu, Vitão, valeu, Priscila, tamo junto demais, então, ó, pros dois, hein. Caralho, que cheiro de pica, caralho, que cheiro de pica, caralho, que cheiro de pica, cheiro bom de pica, caralho, que cheiro de pica, caralho, que cheiro de pica, caralho, que cheiro de pica, cheiro bom de pica. Cheiro de pica de saco de macho. 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 Cheiro bom de pica. Cheiro bom de pica. Cheiro bom